No vídeo de hoje eu vou falar como foram os meus 2 processos seletivos com a Emirates e o porquê eu não vou tentar de novo esse ano. Bom, você que está abrindo meu vídeo agora, muito certamente você não me conhece porque eu estou inaugurando o meu canal no YouTube agora. O meu nome é Alberto, eu sou um fotógrafo em uma cidadezinha de interior há mais de 9 anos. E isso é importante por quê? Porque uma das razões para poder candidatar para essa vaga de comissário na Emirates foi porque eu queria expandir o meu portfólio internacional, queria dar um up na minha carreira, variar um pouquinho o meu portfólio, claro, além da parte legal de viajar e poder aí conhecer novos países, culturas e pessoas. Bom, a minha vontade de poder entrar na Emirates começou com a minha irmã trabalhando em uma empresa aérea. Pelo fato dela trabalhar numa empresa aérea e ter algumas regalias, né, que os funcionários de lá têm, começou a acender essa vontade, esse interesse, essa curiosidade por poder trabalhar em uma empresa aérea também. E no momento que eu fiz a pesquisa, eu descobri que empresas aéreas internacionais, elas costumam não exigir o curso de formação para comissários, né? Elas mesmas ministram esse próprio curso se você for selecionado por elas. Você vai para o país, lá eles te dão ali 2, 3 meses de treinamento e então você está apto a voar, a poder trabalhar com a empresa. E nisso, uma das empresas aéreas que eu descobri foi a Emirates Airlines. E eu achei muito interessante até aquele momento, né? Poder trabalhar como um comissário da Emirates para poder viajar o mundo inteiro. Tem toda a questão de Emirates ser associada aí a uma empresa de luxo, né? Um conforto, um atendimento ali plus, né? Um atendimento VIP. Então a imagem que a empresa transmite é que é uma empresa realmente séria e bastante ali, vamos dizer assim, fancy, né? Uma empresa ali luxuosa. E nisso eu pesquisei como eu poderia aplicar e eu lembro que eu mandei no ano passado o meu currículo para a empresa no Brasil que ministra as entrevistas com a Emirates, né? Para a Emirates. E eu lembro que eu adaptei todo o meu currículo, tirei a minha foto bonitinho de terno e mandei esse currículo para elas e para essa empresa. E no dia seguinte, a empresa já havia me dado o retorno, dizendo que eu fui um dos pré-selecionados para poder estar no encontro, né, que seria em Belo Horizonte, em março do ano passado, 2023. E isso eu fiquei muito feliz, gente, de só poder ter essa oportunidade. E ajeitei toda a minha vida, toda a minha rotina para poder fazer dar certo, para poder estar lá no dia e participar dessa entrevista. Eu reservei um Airbnb, saí daqui de ônibus, se não me engano eu cheguei lá 2 dias antes da minha entrevista, porque eu sou meio daqueles de preferir trabalhar com segurança. Cheguei lá uns 2 dias antes da minha entrevista e a entrevista, bem dizer, era só virar a esquina e descer um pouquinho, eu já estava lá onde seria esse processo de entrevista, de Assessment Day. Então a entrevista eu marquei para as 10 da manhã, eu acho que era o primeiro horário disponível, porque eu sou um pouco ansioso, quanto mais rápido eu fizer as coisas, melhor. Marquei para as 10 da manhã e aí me vesti bonitinho, arrumei o cabelo e tal, e cheguei lá, se não me engano, era 9h45. Assim que eu subi, passei pela portaria, cheguei no prédio, já tinham bastante gente lá na sala. E eu me lembro que haviam pessoas muito bonitas, gente. Pessoas muito bonitas. Haviam moças lá que você olhava e falava, nossa, essa daqui vai ser uma comissária muito, muito linda. Havia rapazes também, todos bem vestidos. E cheguei, eu dei um bom dia em inglês. E fui me assentar num assento do lado de uma moça. Assim que eu entrei na sala, também foi me dado um número. E esse número seria a minha identidade ali, para poder me identificarem. A gente esperou um pouquinho até o recrutador chegar e o recrutador chegou e uma das primeiras coisas que ele fez foi para a gente pegar todos os nossos pertences e ir para uma próxima sala que lá iria começar todo esse processo seletivo. Então eu me lembro que ele colocou a gente em círculos e nisso ele se introduziu, falou de onde ele estava vindo, quantos anos trabalhava na empresa e todos esses demais detalhes. E depois pediu também para a gente fazer meio que uma dinâmica de falar sobre a empresa, o que é que a gente sabia sobre a empresa, quais eram os requisitos para a gente poder estar ali.
e cada um ia respondendo de acordo, né? Eu lembro que nesse momento eu participei, eu acho que eu falei a respeito de barba, né, gente? Porque homem não pode trabalhar com barba, até esse momento não é permitido. Aí eu até brinquei, mas a barba é a maquiagem do homem e tal. Um momento de descontração ali, que é justamente esse o intuito dele ali. Ele tá ali para poder te descontrair. E aí, depois disso, ele fez uma dinâmica que nós teríamos que conversar em duplas, né, em pares, e saber mais sobre a outra pessoa que estava ali do nosso lado, saber o nome dela, o que ela fazia e etc. Então eu lembro que eu fiquei em par com uma moça, a moça até trabalhava numa empresa de aluguel de carros no aeroporto, e aí nós conversamos, eu passei a saber do nome dela, o que ela fazia, por que ela estava ali, etc. E eu me lembro que eu acho que ele deu acho que 1 minuto para fazer essa avaliação. E aí, depois dessa avaliação, a gente terminou o tempo. Muitos acharam que ele iria perguntar o que a gente descobriu da pessoa, só que ele foi e perguntou sobre a gente. Ele falou que aquela dinâmica seria só para a gente ajudar a gente a relaxar e perguntou sobre nós, a gente que deveria se introduzir, ao invés de introduzir o colega do lado. Então começou a vez de cada um se introduzir e tal, e chegou a minha vez. Eu falei de onde eu vinha, o meu nome, a minha idade. Eu me lembro que eu acho que ele pediu para eu poder identificar a idade. E a minha experiência com Customer Service, né? Eu trabalho como fotógrafo há 9 anos e também tenho experiência aí com atendimento em loja. Citei todos esses pontos e aí ele continuou a dinâmica até chegar no final. Depois que chegou no final, ele pediu para cada um dizer uma palavra que definisse você mesmo, né? E aí as pessoas falaram a palavra. Eu não me lembro exatamente qual foi a minha palavra nesse encontro, mas eu acredito que a minha palavra foi resiliência, né? Ele foi pedindo para cada um falar a palavra e pronto. Cada um falou a palavra. Neste momento ele falou que a gente estava dispensado, que ele iria, na próxima etapa, ele iria dar o número de quem passou, e quem não tivesse o número no quadro poderia ir embora, porque infelizmente a chance não foi dada. Nesse momento eu não vi o meu número lá e infelizmente não deu para mim naquela ocasião. Aí eu lembro que eu saí do prédio, início eu fiz amizade com mais 2 rapazes, a gente até saiu caminhando por um parque que tinha ali perto, ali em BH, lá no centro. Não me recordo o nome agora, desculpa, mas eu lembro que a minha primeira experiência foi essa. E aí eu acho que no outro dia eu voltei para casa e aí eu decidi que eu iria tentar mais uma vez. Eu tentaria mais uma vez para poder ver se realmente eu fiz alguma coisa errada naquele momento, e para ver se eu teria uma nova chance, se aquilo seria para mim. Nisso eu aguardei 6 meses, porque até então eram necessários esperar 6 meses para poder reaplicar de novo, para poder participar ali de um Assessment Day, de um Open Day. Eu esperei 6 meses, e então eu fiz todo o processo de novo para poder reaplicar, mas dessa vez em São Paulo, que foi em dezembro. Eu me lembro que eu mandei, né, o meu currículo para a empresa que gerencia ali as contratações aqui no Brasil. Eu mandei, eu acho que era lá para o final de outubro, e inclusive foi aceito de imediato. E eles pediram para eu gravar um vídeo, né, me introduzindo ali, falando por que eu estava me candidatando ali para poder participar dessa vaga, falar um pouquinho sobre a minha experiência com o Customer Service. Eu fiz esse vídeo, mandei e também deu tudo certo. E aí eu recebi, após alguns dias, a data do meu encontro presencial em São Paulo. Eu recebi um e-mail, na verdade, falando para eu poder escolher a data e o horário. E foi o que eu fiz. Chegando em São Paulo, eu peguei um voo de Montes Claros até São Paulo. E nisso eu também cheguei, eu acho que, se não me engano, 2 dias antes da entrevista, né? Para não acontecer nada de ruim, nada der errado. E eu cheguei 2 dias antes, aluguei um Airbnb, e esse Airbnb ele ficava a tipo 4 minutos, né, de Uber até o local do encontro, né, da entrevista. E nisso eu cheguei em São Paulo, levei ali o meu terno, levei todas as roupas e tal. Eu até evitei sair de casa para poder não ficar cansado, para não perder sono e tal.
E chegou o grande dia. Eu me arrumei, ajeitei, passei toda a minha roupa e tal, e fui para o encontro de Uber. Chegando lá, a primeira etapa, assim que eu entrei no prédio, era de identificação, né? Eu teria que mostrar o e-mail, né? Falando que eu tinha sido convidado para estar ali. Eu mostrei esse e-mail e também eu mostrei mais alguns outros dados, e aí de novo foi me dado um número. E assim que eu cheguei lá, eu vi que o entrevistador seria o mesmo de Belo Horizonte, né? E aí, na hora, me bateu aquele meio que desânimo, eu não sei, eu pensei, será que ele vai ter um viés aí, vai lembrar de mim, vai ter um viés sobre o que aconteceu na última entrevista, né? Mas eu fui e falei assim, não vou pensar desse jeito, eu tô aqui para fazer o meu melhor. E aí eu fui para a sala e sentei e de imediato eu comecei a conversar com uma moça que estava do meu lado para poder se enturmar, porque esse é um job que você precisa, né? Estar ali sempre conversando com o seu colega de equipe. Você não pode estar ali só você no avião, né? A minha interpretação é essa. Então foi o que eu fiz. Eu já cheguei, já conversei com a moça, uma moça muito simpática, muito bonita. E eu acho que, se não me engano, era a primeira experiência dela. E aí foi o momento que o entrevistador entrou na sala de novo, pediu para a gente pegar os nossos pertences e irmos para outra sala. Chegando na sala, tudo o que tinha acontecido em Belo Horizonte aconteceu de novo. Era, bem dizer, um déjà vu. Até o jeito dele se introduzir, ele falou as mesmas coisas, as mesmas piadas, colocou a gente em círculo e fez as mesmas dinâmicas, né, a respeito de todo esse processo seletivo. Ele colocou a gente assim e, de novo, perguntou sobre o que a gente sabia da empresa, as regras da empresa, para cada um ir falando ali. E aí eu me lembro que dessa vez eu não falei nada de barba, né? Eu falei assim, não, dessa vez eu não vou fazer. Repeti o que eu fiz em BH, vou tentar ser um pouquinho diferente. Eu não falei nada de barba. E aí depois dessa, de novo, ele pediu pra gente conversar com a pessoa que estava ali do lado. E dessa vez eu conversei com um rapaz que inclusive já trabalhava para uma companhia aérea, estava trabalhando para uma companhia aérea e estava ali tentando trabalhar para Emirates. E aí eu lembro que eu perguntei o nome dele, o que ele fazia, o que levou ele a estar ali. E nisso ele deu pra gente 1 minuto para poder descobrir tudo a respeito dos nossos colegas, né? Mas aí eu meio que sabia o que aconteceria depois e, de fato, depois que passou essa dinâmica aí da gente conversar com o colega, na verdade aquilo não importava. Ele falou que era só para descontrair, que agora era o momento de cada um se introduzir. Nisso, de novo, todo mundo em círculo e cada um se introduziu. Chegou a minha vez, eu falei de novo que eu era fotógrafo, que eu tinha experiência com customer service, estava o tempo todo fotografando pessoas de diferentes classes sociais, econômicas, religião e etc. Que eu também tinha experiência numa loja, né, fazendo vendas e rotinas também de escritório. E aí, pronto, passou o ciclo. Inclusive, o entrevistador falou que lembrava de mim do começo do ano em BH. Né? Aí eu fiquei pensando, será que isso é uma coisa boa ou coisa ruim? E aí depois também ele pediu pra gente introduzir ali, dizer uma palavra que nos definisse, né? E eu lembro que dessa vez a minha palavra que eu falei era flexibilidade, né? Flexibility. E aí eu lembro que os demais também falaram. E depois disso foi a mesma coisa. Ele saiu da sala, falou que depois, alguns minutos depois, teria lá na sala os números de quem foi aprovado. E quem não estivesse nesse número poderia se retirar, que infelizmente não deu, que nós já éramos ganhadores por estar ali e blá 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 e tal. E aí de novo a história se repetiu, eu não vi o meu nome. E aí, nessa hora que um pouco a ficha cai, né? Sobre... você tem uma noção espacial maior ali, quando você acaba levando ali uma notícia, um choquezinho dessa. E aí eu falei assim, tá bom, esse job não é pra mim. E nisso eu saí com outras pessoas, né, que estavam lá e tal. Eu lembro que uma moça, ela saiu desabando no choro, aos prantos, né?
e tinha um rapaz lá também que estava também com cara de choro. Ele estava muito, muito triste a respeito do resultado. E nisso eu também fiz amizade aí com mais 3 pessoas, né? 2 moças e um rapaz. Na verdade, tinham mais, só que elas saíram antes. A gente foi para um shopping que estava lá perto. E nisso trocamos Instagram e estávamos meio que avaliando o que a gente tinha feito de errado, né? E o consenso que a gente tinha lá é que nenhum tinha errado, sabe? Por quê? Porque teve pessoas que cometeram erros mais grotescos e ainda assim avançaram para a próxima etapa, né? E é disso que eu vou falar agora e o porquê que eu acho que não vale a pena para mim, pelo menos para mim, esse ano aplicar, porque eu não considero que seja um processo seletivo justo. Por exemplo, em Belo Horizonte, havia uma moça que ela tinha experiência lá nos Estados Unidos, se não me engano, trabalhando com babá, o inglês dela era muito bom, mas ela não estava vestida de acordo, ela estava com a roupa estampada, que eu até estou mostrando aí agora para vocês, e estava fora do dressing code da empresa, né, da entrevista da empresa. E mesmo assim, ela avançou de etapa. E, por exemplo, teve outro rapaz lá, o rapaz tinha vindo de outro estado, e esse rapaz, eu me lembro que ele perdeu a postura na hora de se introduzir, e, por exemplo, ele ficou muito solto e abriu muito as pernas assim para falar e ficava indo e voltando assim para frente assim, ficava balançando muito, sabe, para poder conversar e tal. E nisso ele tomou ali, eu acho que 2 a 3 minutos para poder se introduzir, para poder falar por que ele estava ali. Inclusive o entrevistador deixou ele falando sozinho, virou as costas para ele, não deixou ele concluir. E o rapaz avançou. O rapaz avançou de etapa e todo mundo ficou assim, como? Né? Como? E eu lembro que, pelo menos em Belo Horizonte, talvez o momento ali que eu falhei foi na hora dessa parte ali de conversar com a minha dupla, né, com a moça. Eu lembro que enquanto eu estava conversando com ela, eu senti um vulto, assim, eu vi um vulto, e aí era o entrevistador, ele estava virando, avaliando cada dupla ali. Nessa hora eu olhei para ele por uns 1 segundo e meio e voltei, mas eu meio que vi ele dando meio que um risquinho ali, aí eu não sei se ele julgou que por eu ter virado, talvez eu não tenha atenção suficiente, não estava apto a poder trabalhar com a empresa, né? Coisa que eu acho que não faz o maior sentido se tivesse sido. E eu sei que realmente teve mais falhas aí no primeiro processo e pessoas que falharam e avançaram. Em São Paulo, por exemplo, esse rapaz que eu estava de dupla, ele cometeu uma falha que eu considero gravíssima. No meio da entrevista, o alarme dele começou a tocar. E aí pintou aquele silêncio absoluto na sala. E aí o entrevistador, lembro que meio que virou-se igual um robô e fez uma cara feia, né, a respeito disso daí. E o rapaz ali ficou todo meio que desconcertado. E aí desativou esse alarme e tal. E o rapaz avançou as etapas, né? E aí eu não entendo. Tinha uma moça lá também que na hora de se introduzir, se não me engano, ele pediu para falar somente o nome e de onde veio e a experiência com Customer Service. E eu lembro que essa moça, ela também falou a idade dela e na hora ele interrompeu. Ela falou, eu não perguntei a idade, eu perguntei o nome, de onde você veio e sua experiência com Customer Service. Então a moça foi interrompida. Isso até chamou a atenção de muitos ali, porque antes dela tinha uns também que também falaram a idade, mas mesmo assim ela conseguiu avançar para a próxima fase, né? No caso, então o que eu quero dizer é, eu considero injusto um processo seletivo que ignora essas falhas aí consideradas graves, né, dos outros e acaba favorecendo outros, né? Principalmente pelo pouco tempo que você tem ali de se mostrar, de se vender em um processo seletivo em que as dinâmicas são muito poucas e que realmente qualquer falha ali pode te tirar do jogo, não é isso? Então, por exemplo, em São Paulo, todo mundo que estava ali, que tinham saído, que estava ali no shopping comigo, todo mundo estava tentando saber o que aconteceu para poder ter sido eliminado, porque visto que tinham outros que cometeram falhas gravíssimas, que todo mundo viu, o entrevistador viu, e avançaram.
Então, a conclusão que eu cheguei não é um processo seletivo justo e realmente eu acredito que o entrevistador entrou na sala, ele olhou ali visualmente ali e ele escolhe os favoritos dele e nisso ele acaba ignorando ali falhas que as pessoas cometem, a não ser que eles cometam uma falha extremamente gravíssima, para poder favorecer esses ao invés de outros, né? Não sei qual que é o critério que ele usa para escolher ali de olho ali, eu quero você, mas eu decidi que eu não vou gastar dinheiro porque a gente gasta muito dinheiro com isso. Eu lembro que tinha uma moça que veio do Amazonas para poder fazer essa entrevista e ela não conseguiu. Então, realmente, cada um ali que está ali, não está ali à toa. Cada um ali ou pediu licença do trabalho, ou pediu até dinheiro para os pais, né? Às vezes a pessoa está desempregada há muito tempo, não tem como marcar aquela viagem. E eu acho que não vale a pena para um processo seletivo que não é justo, que no final não é justo, que não é ali, que não segue os parâmetros ali que a gente lê ali quando está aplicando durante o site. Então esse é o motivo, né, a minha opinião sobre o processo seletivo da Emirates e por que eu não vou tentar novamente. Se você tem uma opinião diferente da minha, por favor, deixa eu saber aí no comentário, fala, olha Alberto, eu não concordo com isso. Ou se você teve uma experiência semelhante com a minha, você também bota aí nos comentários, olha, eu concordo, comigo aconteceu isso aí, que aí a gente fomenta aí esse debate sobre o processo seletivo. Então, se você continuou até o final, eu agradeço muito por ter assistido e em breve vou postar mais vídeos sobre diversos assuntos, não só fotografia, mas assuntos aí do meu cotidiano e coisas que eu julgar de interesse para poder compartilhar com vocês, tá bom? Meu muito obrigado e tchau, tchau!